Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha de dimensionamento de muros de arrimo pelo método de Rankine. Rankine foi um estudioso e esse método a gente aprende muito na faculdade, né? É o método mais utilizado. Então, basicamente aqui eu vou mostrar como que a gente vai inserir os dados na planilha e também eu trouxe aqui um caderno de muros de arrimo pelo Moliterno. E depois também posso estar disponibilizando aí para vocês darem uma olhada aqui nesse caderno, tá? Nesse livro. É bem bacana. Mas aqui basicamente eu vou mostrar como que a gente vai inserir os dados aqui na planilha para a gente ter os nossos valores ali de aço, tanto na vertical quanto na horizontal que a gente vai precisar colocar no nosso muro. Nessa planilha seria com blocos de concreto. Então, aqui é diferente da gente fazer um muro com parede estrutural, né? Parede de concreto. Então, nesse caso, a gente coloca o nível de segurança contra danos materiais e ambientais e contra a vida humana. Então, a gente vai determinar, a depender de onde vai estar localizado o nosso muro, a gente vai determinar se o risco é alto, médio ou baixo. E aqui muda bastante. A gente tem que se atentar muito nessa questão, porque vai mudar a questão do coeficiente de segurança. Veja que se fosse no baixo seria 20%, mas se fosse no alto seria 40%. Né? Então aqui a gente coloca basicamente a espessura da parede, que seria a espessura do bloco. A gente trabalha em muros de arrimo no mínimo com blocos de 14 e blocos de 19 também, a depender da altura. Aqui seria a largura do bloco normal, bloco de 39 ou 29. A espessura seria da parede do bloco. Então é importante você verificar com o fabricante qual que vai ser a espessura exata ali quando você está comprando aquele bloco, né? Tem de 1.8, tem de 2, tem de 2,5. Aqui no caso seria a resistência do bloco, então também tem que conferir com o fabricante. Inclusive, isso aqui é muito importante, faz toda a diferença. O ideal seria ter blocos ali ensaiados, tá? Para a gente ter certeza ali do FC do bloco. FYK do aço e aqui o SPT, o número de golpes. Aqui é muito importante a gente ter o SPT, claro. Um bom projeto estrutural ele sempre vai ter SPT. O ideal seria fazer um SPT ali o mais próximo possível da região do muro, para a gente ter certeza, quando a gente sabe que o solo ele varia bastante de cada região, ainda que fique a poucos metros de distância, ele pode variar. Mas aqui a gente pode colocar uma estimativa, isso aqui é muito importante também, porque ele vai determinar a nossa coesão. Então eu tenho dois tipos de coesões aqui. No caso, seria uma que foi determinada pelo Ivan Júnior, que foi também outro estudioso, e ele determinou para cada tipo de solo, módulo de elasticidade, peso específico, ângulo de atrito, e determinou também a coesão. Né? Então aqui, principalmente para areias, não vai ter coesão, nunca tem coesão, considera coesão para areia, porque é muito mínima ali, a gente não considera para efeito de cálculo, a gente considera só para argilas. Né? Então perceba que aqui a gente tem, quanto maior é o SPT do nosso solo ali argiloso, maior vai ser também a coesão. Né? E aqui no caso a gente tem dois tipos, a coesão pelo estudo do Ivan Júnior e essa coesão que eu coloquei aqui no lado, que seria também baseada no SPT. Então o nosso cálculo ele vai pegar o menor entre os dois, para a gente ir sempre a favor da segurança. Sobrecarga no topo. Aqui tem um cardzinho, os comentários que eu coloquei, explicando melhor alguns tópicos que pode surgir dúvidas ali. Então, isso aqui é bem bacana para a gente dar uma consultada. E então aqui a gente coloca a sobrecarga no topo do nosso muro, se vai ter ou não. Nesse caso aqui eu vou adotar não. E aqui a gente tem o nosso tipo de solo. Então, se é areia, se é uma argila. Se for argila, a gente tem diferentes tipos de argila ali, de SPT de 3 a 5, de 6 a 10. Quanto maior for o SPT ali, maior vai ser a coesão. Então, isso aqui também a gente pega no estudo de SPT, no estudo de solo. Aqui a parte mais importante, que posso dizer, a parte mais crítica do dimensionamento do muro de arrimo é a gente fazer uma excelente drenagem, é a gente ter certeza ali, saber fazer a drenagem corretamente e determinar se esse solo vai estar, se por alguma
algum motivo ele pode vir a ficar saturado ou não. Então, por exemplo, você vai considerar que ele não estará saturado somente se você ter certeza que na parte de cima vai ter um concreto, vai ter uma parte impermeabilizada ali, que não vai cair chuva diretamente ali atrás do nosso muro. Mas se você está determinando, está dimensionando e não tem certeza se vai estar saturado ou não, então aqui a gente vai considerar sim. E isso vai mudar drasticamente no nosso dimensionamento. Perceba que antes ele estava passando um solo argiloso, estava passando uma altura de arrimo de 2,10 m. Se eu considerar que ele não está saturado, ele passa. Porém, se ele estiver saturado, ele falha drasticamente. Aqui poderia ser um muro talvez de 1,40 m, também não passaria. Ele falha no momento. Teria que ser um muro talvez de 1,35 m. Então perceba que eu perdi muita altura do meu muro. Com bloco de 14, talvez com bloco de 19, eu poderia fazer um muro talvez de 1,60 m, 1,80 m. 1,80 m não passaria. 1,70 m também não. 1,65 m. Tá? Então perceba que aqui é uma planilha bem simples. E aqui também tem outras fórmulas, né? No caso a gente vai só colocar aqui os valores onde está com o cinza, né? E aqui o restante a gente não vai mexer. Também tem um cardzinho ali, um comentário explicando o que é cada coisa. Mas basicamente a gente vai determinar o momento. E aí, baseado no momento, a gente vai chegar na quantidade de aço. Tanto da barra horizontal, quanto da barra principal, que seria a barra vertical. Então aqui nesse caso, eu precisaria, se eu colocasse ferros de 12,5, eu colocaria um espaçamento a cada furo, né? É um espaçamento muito apertado. Talvez se eu colocasse barra de 16 também é um espaçamento muito apertado. Então perceba que somente pela saturação, o momento, que é de 105, né, tonelada-força por centímetro por metro, se ele não tivesse saturado, ele passaria, ó, você vê que a coesão nesse caso ela é considerada. Se o meu solo está saturado, a coesão não é considerada. Então aqui nesse caso só a coesão ela já está resistindo, ó. Você perceba que o solo em si ele já se segura sozinho, digamos assim, né? Então eu poderia colocar aquela altura de 2,10 m. Perceba que essa argila arenosa, a coesão dela, ela suporta sozinha. Se fosse uma argila com um SPT um pouco menor, eu teria valores aqui também. Poderia talvez colocar um muro maior, né? 2,20 m, com blocos de 19. Enfim, e aqui para exemplificar, vamos adotar ferros de 12,5 a cada 3 furos. Eu trouxe também um detalhamento de uma piscina, só para exemplificar, para mostrar para vocês como que ficaria ali o nosso arranjo, como que colocaria a armadura nesse caso, que basicamente uma piscina também é um muro de arrimo ali, com algumas outras considerações, claro, mas só para a gente ter um exemplo ali. Então, aqui deu a cada 3 furos. Como que seria esse a cada 3 furos? Eu conto 1, 2, terceiro furo. Pulo 1, 2, terceiro furo. Eu coloco o meu grout e coloco também a minha armadura vertical. E aqui na nossa planilha deu barras horizontais a cada 4 furos. Então aqui é importante saber que o momento ele funciona. O momento ele começa pequeno e termina na base, né? Ele termina na base do triângulo o máximo, né? A força máxima. Então nesse caso eu vou determinar, por exemplo, como nesse caso, deu 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Né? Eu não vou contar 4 furos de baixo para cima. Eu vou contar o mais próximo da base possível. Então perceba que nesse caso eu coloquei o primeiro horizontal e aí eu contei 1, 2, 3. No quarto bloco eu coloquei, porque aí eu fiquei só com mais 2 blocos aqui embaixo. Né? Se eu tivesse contado de baixo para cima, aqui no caso 2, 3, 4, se eu tivesse colocado aqui, eu estaria enfraquecendo a minha base, que é onde eu mais tenho esforço ali, né? Então é importante se atentar nisso também e sempre priorizar para ter o espaçamento sempre contando com o menor espaçamento de baixo para cima. Tá? Então aqui nesse caso, normal, a gente vai ancorar na baldrame. E aqui tem outros detalhamentos que não vou entrar no mérito, porque nesse caso
seria realmente um muro, né, e não um dimensionamento de piscina. Em algum próximo vídeo eu posso trazer também uma planilha de dimensionamento de piscina, explicar mais detalhadamente, mas basicamente esse aqui seria um vídeo rápido ali, simples, para mostrar o funcionamento dessa planilha. Essa planilha ela vai estar disponível para estar sendo adquirida, tá? Vai estar aí na parte de baixo do vídeo, vai estar o contato ali, tá? E também aconselho, recomendo vocês estarem dando uma olhada aqui nesse caderno de muros de arrimo aqui do Antônio Moliterno. Tá bom, pessoal? Então seria isso. Muito obrigado. Até mais.